E o Gabigol finalmente desencantou pelo Flamengo, marcou o primeiro gol dele na temporada, depois de 16 jogos. E aí, é claro, as discussões em relação à titularidade e renovação voltam à tona no Flamengo e também, é claro, principalmente sobre a torcida. Tem torcedores que defendem a permanência de Gabigol e a renovação. Tem outros que acreditam que ele deve ser reserva do Pedro e se ele realmente quiser aqueles valores que foram noticiados, o Flamengo deve se desfazer do jogador. Mas no vídeo de hoje você vai conferir a minha opinião sobre a permanência ou não de Gabigol e se ele será titular nesse ano de 2024 do Flamengo, a começar pelo jogo de domingo contra o Vasco da Gama, o primeiro clássico rubro-negro em 2024. Mas tudo isso você só confere após a vinhetinha. Fala, seja muito bem-vindo. Você que não me conhece, eu sou João Pedro Fará, sou jornalista esportivo e aqui no canal eu falo sobre os 4 clubes grandes do Rio. Então, para você não perder nenhum conteúdo como esse, te convido a se inscrever aqui no canal, é muito importante a sua inscrição, deixar aquele like para fortalecer aqui o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas, compartilhar nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, fique à vontade e também, é claro, comentar aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião, é muito importante, sobre a permanência ou não do Gabigol e sobre a titularidade desse jogador em 2024. Que ele é muito identificado com o Flamengo, isso é um fato inegável, inegociável, indiscutível. Gabigol foi rodeado por crianças nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, o que mostra o tamanho dele, um dos maiores ídolos, na minha opinião, da história do clube. Mas algumas vezes aqui no canal eu já comentei que ciclos começam, ciclos têm meios e ciclos têm finais. Ainda não acredito que o ciclo Gabigol-Flamengo se encerrou, porém, eu enxergo na forma tática do Flamengo jogar, principalmente pela adoração que o Tite tem em relação ao Pedro, que é muito justificável, um grande jogador também, que o Gabigol terá uma certa dificuldade para ter minutos para mostrar que ele vai ser diferente em 2024. É verdade que em 2023 Gabigol sofreu muito, foi muito mal, não conseguiu ter a sequência que ele deveria, e ele mesmo admitiu que foi um ano para ser esquecido, mas tem se esforçado. Na pré-temporada chegou um pouco antes dos jogadores, mas mesmo assim eu consigo ter uma dificuldade de enxergar um Flamengo jogando. Primeiro, por conta do Pedro, em segundo lugar, pela questão dos meio-campistas e também pelos pontas. Hoje o Flamengo tem por opções Everton, Cebolinha, Bruno Henrique, Arrascaeta, De La Cruz. São vários jogadores de lado e de meio de campo que acabam tirando as possibilidades do Tite jogar com 2 atacantes. Uma formação eventual, em algum momento, alguma necessidade, pode ser sim que aconteça Pedro e Gabigol. Só que tem um ponto para mim que pesa sim ao favor do camisa 10 do Flamengo, que é a mobilidade dele dentro de campo. O segundo gol contra o Sampaio Corrêa, o facão feito pelo Gabigol com passe de Arrascaeta, foi uma marca registrada e que foi retomada em 2024. Então a mobilidade acaba criando opções para os meio-campistas que, para mim, devem ser Arrascaeta e De La Cruz desse time do Flamengo. Gabigol cria bastante espaços, oportunidades. Por outro lado, o esquema que o Tite gosta de ter um centroavante fixo, como era o caso do Guerreiro na época de Corinthians, como é o caso, por exemplo, foi em algum momento do Richarlison na seleção brasileira, pode fazer com que Pedro seja esse jogador adorado pelo Tite. É difícil, então, é claro, prever quem vai ser esse jogador titular do Flamengo para 2024, mas, na minha visão, o Gabigol vai ter que mostrar o porquê dele querer ser esse jogador. Ainda é muito cedo, é campeonato carioca, o Flamengo ainda vai ter jogos importantes, a começar pelo clássico, mas nas poucas oportunidades que ele tiver, se o Pedro realmente se mantiver como titular, Gabigol tem que mostrar não só fazendo os gols, aproveitando as oportunidades, como principalmente se dedicando dentro de campo, se entregando e entendendo a filosofia de jogo do técnico Tite. Os dois não são os melhores amigos, mas o Tite é um grande treinador e pode, por que não, potencializar a carreira do Gabigol, que já é muito importante. Mas também tem um ponto que é em relação à renovação que eu gostaria de discutir aqui. Alguns valores foram discutidos em torno de 10 milhões de euros em luvas, valores bem altos. Para mim, para um jogador que o Flamengo já gastou uma grana, já investiu, é um valor alto. Se ele quiser realmente novos ares, não é o fim do mundo para o Flamengo. Porém, também há aquela questão de você não reforçar um rival. Gabigol, por exemplo, indo para um Palmeiras, o que eu acho difícil, ou indo para um Corinthians, que foi o mais discutido, seria reforçar uma equipe rival. Mas ele também já tem uma idade mais avançada, não sei se na Europa ele vai ter tanto espaço assim, então se ele não ficar no Flamengo, há sim a possibilidade de ir, por que não, para um desses times. Então, amarrando aqui tudo sobre Gabigol, gosto do jogador, acho muito interessante, ídolo do Flamengo, acredito que o esquema tático do Tite e a adoração pelo Pedro possa dificultar a titularidade dele e, por outro lado, ele cria bastante espaço. É dúvida, ainda não dá para saber se vai ser titular ou não, a tendência, na minha visão, é que seja reserva, mas ele parece que está querendo
E quem ganha com tudo isso, no fim das contas, é o Flamengo, que tem um ataque fortíssimo e que, quem sabe, Gabigol vai ter essa chance como titular contra o Vasco da Gama no domingo. A gente só vai saber isso minutos antes do jogo, quando o Flamengo divulgar a escalação nas redes sociais, mas a tendência é que nesse ano de 2024 o Gabigol ganhe mais chances, e se o ciclo acabar, isso faz parte. Mas eu quero saber de você aqui nos comentários sobre essa confusão toda envolvendo o Gabigol, o Flamengo, permanência, renovação, titularidade. A sua opinião é muito importante, quero ler aqui todos os comentários, deixa aquele like, compartilha esse vídeo nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, inscreva-se no canal e, como sempre, eu te convido a assistir o meu próximo vídeo.